Até pouco tempo atrás, as linhas jurídicas eram muito claras de que o poder judiciário é um dos 3 poderes independentes um do outro. Um ministro, ele levanta a questão falando do ativismo jurídico como algo claramente intencional, ou seja, não é um disfarce, não é uma intenção de fazer de modo velado, mas é dizer, olha, em temas tão importantes, nós, sistema judiciário, precisamos e necessitamos realmente interferir na lei, interferir no legislativo. Você usou uma expressão aí que eu até pediria para você explicar um pouco melhor para aqueles que nos assistem, ativismo jurídico. Então, o que seria exatamente isso? Não, ativismo jurídico seria, nessa concepção um pouco mais popular para que se entenda, seria uma interferência direta do poder judiciário, que deveria o quê? Julgar a lei, para entrar já numa elaboração de lei. Então, essa questão dos juízes, vamos colocar assim, né, os ministros do judiciário, praticamente agindo de tal forma que vai criando leis. É algo exclusivo do Brasil? Nós vemos isso já acontecendo também em outros países? Tem um lobby em relação a isso? Como é que o senhor vê isso? Não, claramente tem um lobby, ou seja, sem nenhuma dúvida. Principalmente na América Latina, em que o aborto praticamente não é legalizado. Alguns países têm os pressupostos, como o Brasil, e o Uruguai, que é a exceção, que tem aborto livre, os outros países não têm. Tem aborto em alguns supostos e alguns nem supostos nenhum. Então, a estratégia, principalmente na América Latina, e claramente aqui, sem pensar em teorias da conspiração, etc., mas da Organização Mundial da Saúde, com muita clareza, e de instituições como a Planned Parenthood, como outras instituições a IPPF também, que é um instituto também ligado ao aborto, tem uma clareza e fala, se você pega da IPPF, você pega o relatório deles de trabalho, metas de trabalho até 2000, para os próximos 5 anos. Uma das metas claras é dizer, interferir através do sistema judiciário para aprovação do aborto nos países da América Latina. E é preocupante, porque nós estamos agora com essa questão da epidemia de Zika vírus. Será que isso não seria mais uma forma de aproveitar para novamente nós termos surpresas bem desagradáveis contra a vida? Sem nenhuma dúvida, já entrou a mesma Débora Diniz já entrou com uma ação, na primeira instância, logicamente ainda, mas com intenção de chegar a últimas instâncias, dizendo, a argumentação é um pouco diferente agora, porque, bom, acho que é necessário entender primeiro, ou seja, com a anencefalia se aprovou o aborto de todas as doenças incompatíveis com a vida extrauterina. Não só a anencefalia. Não só a anencefalia, qualquer vida incompatível com a vida fora do útero, então está aprovado o aborto, porque é uma consequência. Se aquela ali foi aprovada por causa disso, todas aquelas que têm a mesma consequência, pois também estão aprovadas. Não é uma intenção de aprovar a anencefalia, o aborto de anencéfalos, porque a anencefalia tem praticamente prevenção, ou seja, com ácido fólico. A intenção era dar um passo em direção ao aborto. Agora, o que se faz? Aborto de crianças incompatível, com vida extrauterina incompatível. Agora, o que se faz é uma tentativa de se dar um passo além, de aprovar o aborto com crianças que tenham expectativa de vida extrauterina, mas que tenham alguma deficiência por culpa do Estado. Porque o pedido, a ação que se entra agora é dizendo, olha, se o Estado é responsável pela saúde e o Estado foi incompetente em evitar a contaminação com o Zika vírus, crianças nasceram por decorrência da incompetência do Estado. Então, como o Estado foi incompetente, a mãe não tem o dever de cuidar dessa criança. Então, essa criança deveria ser morta, poderia ser morta se a mãe achar. Então, com isso, é claro que não entraria só a questão da microcefalia por Zika vírus, mas entraria qualquer outra doença que pudesse ter responsabilidade do Estado. Praticamente todas as deficiências entrariam, quase todas as deficiências entrariam no aborto novamente, seria um passo a mais, ou seja, na pendente resvaladiça. Sim, tem um termo em bioética que se chama slippery slope, que é a pendente resvaladiça, que é muito gráfico, ou seja, em inglês, até a linguagem, a língua mesmo fica muito gráfico, mas pendente resvaladiça implica o quê? Ou seja, uma inclinação que a gente vão empurrando a gente pouquinho abaixo. O que eles querem não é aprovação de aborto para anencéfalos, querem aprovação total como um direito da mulher, como se fosse um direito da mulher.
Mas o que eles fazem é empurrar um pouquinho para baixo, um pouquinho para baixo, cada vez nos empurram mais porque o subir, o retomar a campo é muito difícil. Então, por isso, pendente resvaladiça, que a gente não consegue voltar, a gente fica deslizando para retornar e vão nos empurrando cada vez mais para baixo. Primeiro o aborto da anencefalia, depois o aborto da microcefalia, depois vai ser o aborto da criança com Down. Você gostou desse programa? Você pode assistir este e outros programas na íntegra, tanto no nosso site da Casa Provida, que é www.casaprovidame.com.br, ou também entrar no YouTube, no Facebook, procure lá Casa Provida Mãe Imaculada. Você pode nos ajudar a divulgar a cultura da vida.